Vamos lá então e vamos entender o que é a etapa 1, que é a parte de definir o relacionamento com o cliente, né? Algumas características aqui que acontecem dentro dela e, consequentemente, você, como planejador, deve seguir. Esta é a etapa inicial de todo o planejamento financeiro. Claro, né? É a primeira etapa. Então, nela nós iremos conhecer o processo e informar adequadamente o cliente a respeito do mesmo. Então, você precisa conhecer toda essa parte de planejamento financeiro e explicar para o cliente, informar a ele como funciona ali todas as etapas, né? Até mesmo período de tempo, escopo, estruturação de carteira, monitoramento e etc. Beleza? Segundo, delimitar o escopo, passa a marcar texto que isso é importante. Delimitar o escopo de atuação do profissional em razão das suas competências. Suponhamos, quando você é um planejador financeiro, tem lá a certificação do CFP, quando você é um especialista, tem lá a certificação da CEA, muitas das vezes você vai estar trabalhando ali na parte financeira, na parte de investimentos. Mas existem outras, como, por exemplo, a parte tributária, a parte de seguros, e às vezes você não tem um conhecimento, né, que seja aí um conhecimento sucinto, né, uma vivência na área, para que você tenha a possibilidade de atuar. Então, muitas das vezes, você acaba aí em outros momentos, eu preciso de um seguro, ou então eu preciso fazer a parte sucessória. E se você não tem, né, essa competência, se você ainda não desenvolveu, é importante que você deixe isso bem claro para o seu cliente, para que, consequentemente, possa procurar um outro profissional que tenha ali um pouco mais de bagagem naquela área para poder orientar. Então, isso é muito, muito importante. Você tem que delimitar ele, né, como planejador financeiro, qual é a sua área de atuação, se for específica para investimentos. Beleza? Conhecer as formas de remuneração aceitas e praticadas, buscando um modelo aceitável para ambas as partes, para estabelecer uma relação profissional transparente e adequada com o cliente. Então, essa parte de conhecer a remuneração aqui já é na primeira etapa, onde você vai definir o relacionamento. Como que o cliente vai te remunerar? Ele vai te pagar algo mensal? Pode fazer? Se for acordado, sim. Ele vai te pagar uma taxa de performance, aquilo que exceder o CDI, o Ibovespa, o IPCA, qual que é o benchmark, tá? Então, tudo isso vai ser definido na primeira etapa. Então, isso é muito importante, isso cai na prova, tá? Como que vai definir ali as remunerações? Na primeira etapa, onde você vai definir o relacionamento com o cliente. Então, você vai definir toda essa parte aí remuneratória, tá bom? E conhecer os direitos e responsabilidades do planejador financeiro, do cliente e de outros assessores envolvidos na elaboração do plano financeiro pessoal. Por que de outros assessores envolvidos? Como eu disse para vocês, por exemplo, a gente pode ter aqui a parte de sucessão. E aí você não conhece muito, né? Você não sabe, por exemplo, lá como é feito um planejamento sucessório, como que vai ser dividido lá em caso de falta, né? Tem um apartamento, tem plano de previdência, tem uma casa de veraneio, como que isso vai? Para filhos, para esposa, aí vai depender lá como ele é casado, se é comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, tem que ter ali algo que não pode ferir a legítima, que seria ali os filhos. Então tem todo um processo. Poxa, Wallace, isso eu não sei. Geralmente isso, se estudando CFP, eu ainda não cheguei lá, não sei essa parte. Então, se o seu cliente demanda isso, você vai procurar um profissional que tenha excelência, expertise nessa área, para que, consequentemente, ele consiga orientar o seu cliente. Então, são algumas coisas aí que são definidas na etapa 1. A gente ainda tem mais coisinhas para falar da etapa 1 e eu espero você na próxima aula.